boa noite. Vamos iniciar então mais uma reunião do estudo minucioso do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 17 do livro de Mateus, naquela passagem conhecida como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, e especificamente já caminhando aí para o desfecho, né? Ainda faltam uns 4 versículos, mas nós já estamos no versículo 9. Jesus já está descendo no Monte Tabor ao lado dos seus discípulos. Nas semanas anteriores, nós falamos muito sobre a questão da percepção, né, do medo, da coragem, de como o estado de espírito influencia na nossa disposição para a luta, né? Luta no sentido positivo, luta no sentido de resistência, de transformação, do mundo íntimo e transformação do mundo fora de nós, né? Então, tudo gravitou em torno dessa temática, que foca na figura do Cristo como um paradigma, como um modelo, um padrão a ser seguido. Então, você tem ali ele com a sua túnica sem costura, né? Ele com a sua luminosidade, o Cristo cósmico, o Cristo transcendental, né? O Cristo transfigurado como referência, e a passagem começa a mostrar os caminhos para que a gente um dia, quiçá, alcance alguma coisa próximo disso, né? Porque a nossa condição crística, que um dia virá, é isso que diz a evolução dos espíritos, né? Um dia virá, mas é alguma coisa que ainda está demasiadamente distante de nós, né? Mas existe já uma transformação possível. E qualquer transformação possível tem que se dar tendo Jesus como referência, como norte, como bússola. Qualquer avanço nosso, qualquer caminhada nossa, que seja um passo ou dois, tem que se dar na direção dele, rumando para ele, ao encontro dele. Tá? Por isso que a gente, nas últimas semanas, está estudando sobre a educação do olhar, a educação da percepção, para verticalizar o pensamento e assumir uma postura de valentia, de coragem moral perante os desafios da vida. Tá bom? Então vamos ao versículo de hoje. Bem, Mateus capítulo 17, versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Estudos mais especulativos, que têm por foco as questões de curiosidade, né, as adivinhações, os mistérios, os segredos, né, por detrás dos acontecimentos, estariam focados em saber, tá? Por que Jesus disse para não contar? E se Jesus disse para não contar, por que eles contaram, né? Essas coisas todas, né? A gente vai seguir, claro, um outro viés, um outro caminho. O que nos importa saber da lição, do que está sendo dito? Aspectos e elementos que, que digam respeito ao processo de amadurecimento dos discípulos, até que estes estivessem em condições de assumir a tarefa após a crucificação de Jesus. Foram 3 anos de convivência direta com Cristo encarnado, com Cristo entre nós, né? Fora os anos de luta pregressa, anterior ao encontro com Jesus, que resultaram digamos assim, num ponto de excelência. Porque caminhar com Jesus no mundo
ao lado dele, seguindo ele, não é desafiador. O Cristo vai abrindo todos os caminhos, ele vai livrando o grupo de todos os perigos, né? Tudo mais. Mas a crucificação marca uma transferência de responsabilidade. Olha, agora a responsabilidade da fundação de um projeto cristão na Terra, no plano físico, está sendo passada para as mãos de vocês. Que agora em diante é com vocês. E isso exige muita maturidade. Nossa discussão de hoje vai se dar em torno disso. Por quê, gente? Se nós sublinharmos, selecionarmos dentro do versículo a expressão desciam do monte, e a gente já estudou demasiadamente, exaustivamente, a metáfora do monte, a metáfora do relevo, da topografia em Israel, né? O estar no monte, estar no topo do monte, em cima do monte, é estar num estado vibratório excelente, sublimado, né? Descer do monte é descer o padrão vibratório, é perder esse tônus mental, né? Gradativamente. Então, enquanto desciam do monte, significa que durante a caminhada de retorno à base do Monte Tabor, Jesus percebeu que os discípulos que lá no monte tinham erguido o olhar, lembram? Ergueram o olhar, que lá no topo do monte estavam vibrando num patamar excelente, aos poucos, possivelmente em função da conversação no retorno, foram baixando o padrão vibratório. Entenderam? Eles desciam o monte fisicamente, mas também desciam o monte espiritualmente. Pela conversação, ou então, às vezes desceram calados, mas desceram pensando, e o pensamento deles Jesus alcançou e viu que não eram felizes, que não eram de boa qualidade. Eram pensamentos, às vezes, ligados à questão da vaidade. Olha, eu acabei de ver o Cristo transfigurado, ninguém mais viu. Eram pensamentos, às vezes, de crítica. Ah, aquele familiar meu chamou Jesus de charlatão. Ah lá, agora eu vou esfregar essa história na cara dele. Eram, às vezes, pensamentos de dúvida. Será que é mesmo? Será que o Cristo é tão iluminado assim? Será que não foi um feitiço? Eram pensamentos negativos. Nossa, o mundo não merece um ser tão iluminado. O homem não merece a presença de Jesus aqui. Então, qualquer um desses pensamentos que eu citei denotaria uma perda de padrão vibratório, uma queda em termos de espiritualidade, uma queda livre em termos de espiritualidade. Entenderam? E Jesus percebeu. O que Jesus percebeu? Que os discípulos não tinham dificuldade em elevar o padrão a uma altura elevada, boa. Eles tinham feito isso lá no monte, quando ergueram o olhar para Jesus, né? Eles não tinham dificuldade em fazer isso. Qual que era a dificuldade deles? Manter, sustentar a vibração. Permanecer nesse padrão elevado. Subir o monte, eles conseguiam subir já, acompanhando Jesus. E lá no topo do monte, desfrutavam de toda a beleza que aquele momento podia proporcionar a eles. A dificuldade deles é descer o morro fisicamente, mas permanecer no topo dele espiritualmente, mesmo quando chegassem na base. Entenderam? Essa dificuldade é a nossa, gente. Essa dificuldade é a nossa. Hoje, aqui na nossa reunião, né, o pessoal de casa vai estar acompanhando, a gente vai relatar um pouco os bastidores, né? Eu estou tendo hoje que transmitir a aula da minha casa. E aí a gente põe um Tim Vanessa aqui, as músicas da dupla Tim Vanessa.
e a gente se deixa emocionar pela música Cântaro, pela música Ave, e a gente vai, eu vejo no rostinho de vocês, né? Quem deixa a câmera aberta, eu vejo o rostinho emocionado, né, o olhinho brilhando, alguns em prece, eu fico em prece, em oração, e a gente sobe o morro. Aí começa o versículo, o estudo, as lições do Emmanuel, as lições do André Luiz, e a gente vai refletindo sobre aquilo. Quando chega na prece final da reunião, a gente está volitando, né? A gente está pairando no ar. Aí, na hora que a gente começa a sair do salão, ou aqui hoje, né, na reunião remota, na hora que a gente desliga o computador, na hora que a gente sai da plataforma e vai para o convívio diário, a gente começa a descer o morro ladeira abaixo. Aí as conversações começam a ficar infelizes, desagradáveis, o olhar começa a ser o de crítica, de censura, o ouvido o ouvido fica menos digno, a gente só ouve o que não presta, os pensamentos se tornam rasteiros, excessivamente humanos, e a gente vai ladeira abaixo. Sabe o que isso quer dizer? Essa dificuldade dos discípulos de manter o padrão vibratório e descer o morro abaixo, né? Cair em vibração, que é uma dificuldade nossa também, isso denota imaturidade. Espíritos imaturos vivem uma montanha russa vibratória, psicoemocional, né? Uma hora tá lá em cima, em seguida despenca, vai lá embaixo. Depois sobe, depois desce, né? A gente oscila o tempo inteiro. A gente ondula o tempo inteiro. A gente não consegue manter aquele padrão retilíneo, sabe? Aquele padrão constante, marcado pela constância, pela retidão. Ele não consegue. A gente despenca. Porque somos imaturos. Como Jesus percebeu essa imaturidade neles, Jesus deu um conselho: olha, até eu desencarnar, até eu ser crucificado, até eu deixar esse mundo físico, não puxa esse assunto com ninguém, não, porque vocês vão falar só besteira. Vocês vão contar a história tudo errado. Porque a percepção de vocês sobre o que aconteceu ainda é imatura. Não fala, não conversa sobre isso com ninguém, porque vocês ainda não estão maduros para uma conversa assim. E nem as pessoas que não me acompanharam. Elas também não estão. Então, a abordagem do episódio vai ser uma abordagem infeliz, desagradável, improdutiva. Espera a hora da crucificação. E porque o Cristo sabia que o momento da crucificação, aquela situação extrema, ia trazer para esses discípulos a maturidade que eles ainda não tinham. Viver o episódio da cruz ia trazer para eles uma sobriedade psicoemocional que até então eles não tinham. Aí sim, eles estariam em condições de contar o que viveram e com a abordagem mais feliz, a abordagem mais correta. Entenderam, gente? Essa não é a primeira vez que essa temática é tratada pela Bíblia. Tem um texto, um trecho de um texto lá de Êxodo, capítulo 24, versículo 12, ali naquele trecho da narrativa de Êxodo, em que Moisés está já servindo de medianeiro entre a autoridade de Deus e a necessidade do povo, né? Inclusive, já estudei esse versículo miudinho. Há muito tempo atrás eu já estudei, mas é legal que de vez em quando a gente trazer, né? Alguns trechos, alguns textos de volta
para nossa discussão. E esse é um deles, é a referência cruzada de hoje. Lá em Êxodo, né, Deus aconselha Moisés em relação ao Monte Sinai, né, o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então, é basicamente o episódio aqui do Monte Tabor, vivido por Moisés. Sobe, que eu vou te dar as tábuas. Gente, raciocina comigo. Se ele ia dar as tábuas e os mandamentos para que Moisés ensinasse ao povo, isso quer dizer que ele está dizendo com Moisés que depois de subir, o que o Moisés vai ter que fazer? Descer, porque o povo está lá embaixo, está na base do Monte Sinai. Mas o mesmo Deus que falou que era para ele subir, pegar as tábuas, os mandamentos e descer para ensinar o povo, também afirmou que é para ele ficar lá? É para ele ficar ou é para ele descer? Olha, ele sobe fisicamente o Monte Sinai, chega ao topo do monte. Enquanto ele subia fisicamente, espiritualmente ele subiu também. Os pensamentos foram mais vigiados, os sentimentos eram de melhor qualidade, os anseios eram mais dignos, mais felizes. Quando ele chega lá no topo, ele está no ápice desse estado de espírito excelente. Aí ele vai descer para ensinar, tarefa nobre. Vai entregar as tábuas da lei para o povo, tarefa nobre. É importante, então, que durante a descida topográfica, o psiquismo dele permaneça naquela altura do topo do monte. Mesmo quando ele chegasse e encontrasse o povo, era para ele estar espiritualmente ainda no monte. É como não, né? Deus já sabia o que Moisés ia encontrar, a imaturidade do povo. E já sabia que Moisés poderia ser imaturo para lidar com a imaturidade do povo. Ele chega e encontra o povo como? Adorando o bezerro de ouro. Aí o que ele faz? Ele entra em cólera, ele se enfurece, ou seja, ele despenca, desce o morro e quebra as tábuas. Tá? E quebra, né? Quebra as tábuas. Eu não vou ensinar mais nada, vocês não merecem. A misericórdia divina intervém, né? O bezerro de ouro é partido ao meio. A mão divina vem cegar, né? Vem partir o bezerro de ouro, sim. Só que o Moisés também não soube lidar com aquela situação. Ele não soube descer fisicamente, mas permanecer no Monte Sinai espiritualmente, na companhia de Deus. Porque ele estava imaturo ainda. A maturidade vem com o tempo. O que marca a imaturidade dos religiosos de modo geral? A dificuldade de sustentar no cotidiano, no dia a dia, aquele êxtase psíquico que eles vivenciam nas suas reuniões, nas suas missas, nos seus cultos, etc, etc, etc. Por isso que os religiosos são tão imaturos. Porque aquele êxtase espiritual dos cultos, das palestras, não é sustentado no trivial da vida, né? Na refeição com a família, no trabalho profissional, na condução do veículo, no trânsito e por aí vai. Tá certo? Então agora nós vamos focar nessa questão da imaturidade. Luiz, que atos imaturos do dia a dia quebram essa sintonia do homem com o topo do monte? A imaturidade é que gera a queda espiritual. E o que é imaturidade? Nós vamos ver agora nos próximos textos que nós selecionamos aqui. Tem um texto do Albino Teixeira
no livro Aulas da Vida, no capítulo 11, que se chama Maturidade. Então, ele vai definir o que é maturidade. Porque definindo o que é maturidade, a gente já vai começar a suspeitar, desconfiar de quais eram os pensamentos e os assuntos dos discípulos enquanto desciam o morro. Certo? Então vamos ver lá o que é maturidade. Tinha muito mais coisas, eu selecionei algumas coisas só 3. Primeiro, se já auxiliamos nas boas obras sem aguardar a recompensa. Isso é maturidade. Auxiliar nas boas obras sem qualquer tipo de recompensa. Mas é qualquer tipo mesmo, não é só a financeira, não. O tapinha no ombro, a palminha, né? O sorrisinho, o muito obrigado, é um tipo de recompensa. Quando eu não espero nem isso, aí é sinal que eu estou maduro. Concluímos o quê? Que durante a descida do Monte Tabor, os discípulos que acompanhavam Jesus, pela conversação ou pelos pensamentos, denotaram que eles aguardavam ainda algum tipo de benefício pelo fato de serem tão próximos de Jesus. Entendendo? Outra prova de maturidade. Se buscamos a própria renovação sem esperar que os outros bitolem emoções e ideias pelo nosso coração e pela nossa cabeça. Pelo assunto dos discípulos, pelos pensamentos que eles nutriam, Jesus percebeu que eles ainda estavam na expectativa de que os outros deveriam pensar e sentir como eles. Esse tipo de exigência é prova de imaturidade. Não ter essa exigência, não ter essa expectativa, é prova de maturidade. Entendendo? Quando a gente quer que aquele familiar nosso pense e sinta a religião, a vida familiar, a experiência profissional, segundo a minha perspectiva, segundo o meu olhar, isso é de uma imaturidade incrível. Pais que exigem que os filhos, já na vida adulta, tenham a concepção de vida deles, são pais imaturos. A gente acha que pai imaturo é só aquele que ainda não sabe fazer o menino parar de chorar de cólica, né? A gente acha que pai imaturo é só aquele que deixou o menino engasgar com leite quando era bebê. Não. Às vezes pai velho, com filho adulto, vai dar provas de imaturidade. E uma delas é essa. Exigindo mais do filho do que ele poderia oferecer. Certo? Se já conseguimos calar todos os assuntos que induzam a intranquilidade e ao pessimismo. Calar todos os assuntos que induzam a intranquilidade e ao pessimismo. Pensem só, gente. A conversação, se ela conduz à perturbação do ambiente, se ela induz à agressividade alheia, se ela fomenta, favorece, alimenta a discórdia, é porque ela não é digna. E se eu não consigo manter uma conversação digna, uma conversação que favoreça o meu entorno, ao contrário, né? Se a minha conversação perturba o meu derredor, é sinal que eu ainda não tenho maturidade para usar a palavra. E aí a conclusão do Albino Teixeira vem quando ele diz assim: então, se tivermos todos esses traços de maturidade, né, esses indícios de que somos maduros, né, então estaremos atingindo as faixas benditas da maturidade com a vida superior. Faixas, né? Então vamos pensar assim, camadas, né?
vibratórias. O espírito maduro pensa, sente, fala de maneira que o seu tônus vibratório, o seu entorno vibratório se conecta, se sintoniza com faixas superiores. Entendeu? Com camadas superiores. É isso que a gente tem que considerar. Que há, né, tem uma brincadeira na internet agora, nas redes sociais, que é tipo assim, se eu ficar rico, não direi nada, mas haverá sinais. Não tem um negócio assim? Se eu ficar rico, se eu ganhar na loteria, não direi nada, mas haverá sinais. Então, é a mesma coisa é a maturidade. Se eu me tornar um espírito maduro, não direi nada, mas haverá sinais. Os sinais são esses aí que o Albino Teixeira elencou. Tá bom? Avançando agora com o texto do Emmanuel, que está no livro Bênção de Paz, capítulo 48, intitulado Madureza Espiritual. Nesse texto, o Emmanuel vai comentar um trechinho, um versículo da carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, versículo 11, que é o fechamento de um texto que é icônico, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, o menino aqui não é um menino no sentido etário, né? Não é um menino ou jovem de pouca idade, não é isso, né? Até porque Allan Kardec, no capítulo 6 de Perfeitos do Evangelho, fala que alguns jovens, recém-saídos da adolescência, podem apresentar um alto nível de maturidade do senso moral. Lembram disso? A maturidade do senso moral. Então, Paulo não está falando desse tipo de menino. É menino espiritual, porque faz molecagem, dá birra, faz arte, faz bagunça, mas numa idade em que aí não era mais para ele fazer. São aqueles adultos que adotam certas posturas, dizem certas coisas, nutrem no mundo íntimo certos sentimentos que eles não deviam mais estar nutrindo, nem fazendo, nem falando. E aí o Paulo fala, olha, eu fui imaturo. Por volta dos 30 anos, eu era um homem ainda imaturo. É o que ele se refere quando diz, quando eu era menino. Mas tão logo me tornei um homem, ou seja, agora, 30 anos depois, concluída a minha epopeia espiritual, minha trajetória espiritual, né? Abandonei as coisas de menino. Ele, Paulo, quando escreve em Coríntio, para os coríntios, ele escreve já maduro. Né? Ele já escreve num momento da sua trajetória espiritual em que ele revelava no convívio, no cotidiano com as pessoas, traços de maturidade. Né? Um exemplo, aquela postura dele ao receber a carta de Tiago, pedindo que ele retornasse a Jerusalém e indo ao encontro de Tiago para se reconciliar com Tiago, isso é prova de maturidade espiritual. Isso é um indício de que ele havia amadurecido. Entendeu? E aí, sobre isso, o Emmanuel vai tecer o seguinte comentário. Depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. Então, o Emmanuel, ele faz um jogo semântico aqui do que é ser espírita e o que é ser espírita, que eles chamam no texto de espírito evangélico. Né?
O que eu observo é que o Emmanuel ele usa evangélico no sentido de conectado com as lições do Evangelho. Conectado com as lições do Evangelho. Eu acabei não colocando aqui o trechinho que ele cita, mas a referência está aí, os companheiros quiserem ler a mensagem toda vão notar isso. Que ele faz uma diferença entre espíritas e espíritas evangélicos. Ou seja, o espírita que conhece o corpo básico da doutrina espírita e o espírita que usou o corpo básico doutrinário da doutrina espírita como chave decodificadora de lições profundas do Evangelho. E não como um esporte intelectual, como um exercício cognitivo, não. Ele usou a doutrina espírita para acessar, né, alguns ambientes sagrados do estudo do Evangelho, de modo que esse aprendizado os tornasse mais maduros. E essa maturidade se revelou no convívio, ou se revela no convívio. No convívio com os outros companheiros de grupo cristão, no convívio com a família. Porque dificilmente você, quando amadurece de verdade, tem comportamentos divergentes em ambientes distintos, né? Quando você atinge a maturidade real e definitiva, você é você em qualquer ambiente. Você é maduro em qualquer ambiente. Você é maduro lidando com a sua esposa, você é maduro lidando com o seu chefe. Você é maduro lidando com o seu vizinho e é maduro lidando com o seu filho. Mas quando você deixa de dizer e fazer as coisas de menino, as suas imaturidades. Tá bom? Avançando, o livro segue-me, capítulo 26, A Sabedoria do Alto. Então, a gente sempre buscou aqui no Nildinho fazer uma distinção entre conhecimento, compreensão, entendimento, sabedoria. Nós não colocamos essas questões como sinônimos. E aí o Emmanuel, nesse texto, Sabedoria do Alto, né, que é diferente, como eu estava dizendo, de entendimento, conhecimento, compreensão, né? Sabedoria é o último nível, né? Conhecimento é a assimilação de informação, né? Ou a compreensão é quando você atinge camadas mais profundas do conhecimento. O entendimento é quando você começa a permitir que essa compreensão, que esse conhecimento aprofundado, te toque, te sensibilize, né? Ao ponto de você querer mudar. E sabedoria é quando você já mudou. Quando você já se transformou por completo, atingiu a maturidade plena. Ali você está, o conhecimento cristão, ele deixou de ser letra e se tornou vida, né? Por isso que o Tiago, na carta dele, capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, vocês estão notando que aqui ele elencou de novo, fez uma lista de novo de traços, indícios que denotam que alguém amadureceu? Se a conduta, a palavra, o pensamento, o sentimento é puro, se ele é pacífico, se ele é moderado, ponderado, cuidadoso, se em função disso ele é tratável, ou seja, ele lida bem com os outros, se é cheio de misericórdia e de bons frutos, né? A misericórdia gera bons frutos, boas atitudes, boas obras, né? Sem parcialidade, sem gestos apaixonados, motivados por emoções humanas, né? Mas também sem hipocrisia, sem afetação, sem teatro. Bom, esse combo, né, esse montante de características
é um indicativo de que alguém amadureceu. E o Emmanuel vai comentar dizendo assim: se o conhecimento da fé gerou veneno para a tua palavra, a desvairar-se em ataques e críticas a pretexto de preservar a verdade, guarda contigo bastante cautela. Isso é algo que a gente já falou aqui várias vezes, o perigo de uma expressão que se popularizou no meio espírito, que é a chamada pureza doutrinária, né? A pretexto de pureza doutrinária, a pretexto de defender o espiritismo como se o espiritismo precisasse da nossa defesa, a pretexto de defender os textos dos bons espíritos como se eles precisassem da nossa defesa. Você cria regras, disciplina, você cria contendas, você cria atritos com outros companheiros desnecessários. O que a cautela manda? Você ser flexível, né? Você ter uma experiência de movimento espírita que seja aberta, por exemplo, ao diálogo religioso, que seja aberta à ponderação, né, e à reflexão em torno da misericórdia com quem erra, a misericórdia com quem tem uma conduta de vida que você julga equivocada, né? Então, e isso tudo denota uma imaturidade, quando você usa o conhecimento da fé como um veneno para aniquilar o outro. Isso a gente fez muito, né? Todos nós, de um modo ou de outro, fizemos muito em períodos anteriores, 1000 anos atrás, ou 500 anos atrás, ou 2000 anos atrás, em ambientes onde o dogmatismo religioso conseguia ser ainda mais hostil do que é hoje, né? Os religiosos já fizeram coisas terríveis ao longo da história humana. E aí o Emmanuel termina esse comentário dizendo assim: se desejas, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano espiritual, olha aí, ó, o versículo de hoje. Conservar. Se deseja conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, o padrão vibratório excelente, caminha entre os homens aplicando as lições de Jesus. Então, aqueles discípulos, eles não podiam ficar com Jesus, Moisés e Elias o resto da eternidade no topo do Monte Tabor. Eles tinham que descer para conviver com as pessoas. Mas descer para conviver com as pessoas, conservando com eles as impressões, os sentimentos, as vibrações, as emoções que fulguraram no topo daquele monte e que fizeram Jesus revelar sua face, sua faceta cósmica, transcendental. Então, daí a importância do espírito de conservação da luz conquistada, da luz obtida. Você alcança uma certa luminosidade e aí o desafio, o esforço é manter, sustentar aquela luminosidade no curso dos dias, no transcorrer dos meses, dos anos e tudo mais. Tá certo? Bom, agora a gente vai caminhando para o desfecho, a gente vai se demorar um pouco mais, porque eu quero analisar com calma tanto o verso que eu separei da Cecília Meirelles, quanto a imagem também selecionada, né? Primeiro a gente vai para a imagem. Aqui nós temos uma sequência de vasos, todos iguais, ou seja, as condições materiais para a encarnação dos espíritos pouco mudaram, pouco se transformaram de períodos geológicos anteriores ao nosso, né, até os dias atuais. O mundo é o mesmo, é isso que eu quero dizer. O mundo é o mesmo, o vasinho é o mesmo. Agora, a semente que foi plantada no mundo, os espíritos que foram vinculados à Terra, ainda na condição de mônadas espirituais, né, se desenvolveram,
até atingir um estado de humanidade primeira, humanidade primeva. Né? Eu adoro estudos sobre a evolução, né? E a partir dali começar a receber as primeiras noções de luminosidade espiritual. Isso tudo é um processo de desenvolvimento análogo ao da semente. Primeiro ela tem que romper a escuridão do solo, né? É o espírito quando rompe a animalidade e atinge a hominidade, né? Ou a humanidade. É quando ele rompe a escuridão do instinto e vem à luz da razão. É o brotinho que sai. Mas aquele brotinho, né, ele ainda está em desenvolvimento, é o espírito quando começa a viver suas primeiras experiências humanoides ou humanas, e a partir dali ele vai ganhando atributos cognitivos, intelectivos, mas também vai desenvolvendo aspectos psicoemocionais, a sua sociabilidade vai se apurando, vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, e ele vai crescendo. A gente pode dizer assim, que ele floresce, o florescimento do espírito é quando ele deixa a racionalidade humana e atinge a sublimidade, a sabedoria angelical, a sabedoria dos anjos. É quando a flor desabrocha, né? É quando se manifesta ali a sua beleza interior de forma plena. Esse processo chama maturidade, o amadurecimento, né? Porque é um processo que vai se dando. A maturidade, enquanto evento definitivo, ela é apenas uma hipótese, viu, gente? Nós estamos trabalhando aqui com uma situação hipotética, porque ela, de fato, nunca vai ser plena e absoluta. Por que não? Porque a evolução não cessa. Se você tiver com maturidade o seu vizinho, seu companheiro de grupo espírita, um familiar seu, pode ser que em algum momento você empate maturidade com ele ou ultrapasse a maturidade dele ainda nessa existência. Agora, se você mira mais alto, se o seu ponto de referência é o Cristo, isso é alguma coisa ainda muito inalcançável para a gente. A gente vai caminhar, amadurecer, e não vai chegar lá tão cedo. E depois disso a gente nem sabe, nem supõe o que existe. Uma coisa é certa, Deus é inalcançável. Se é inalcançável, a gente sempre vai estar em crescimento. Se a gente sempre vai estar em crescimento, alguma coisa em nós sempre estará amadurecendo. Tá bom? Essa é a razão dessa imagem aí que a gente está fechando. O outro recurso que eu trouxe aqui para a nossa reflexão final, né, é o versinho da Cecília Meirelles, né, que diz assim: aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. É maravilhoso esse verso da Cecília Meirelles, né? Aprendi com as primaveras. Então, primeiro ela está falando de uma noção de cronológica mesmo, de tempo, né? Primavera após primavera, ou seja, ano após ano. Né? Ela aprendeu com a vida, com o curso cronológico da vida, mas também significa o aprender com as flores, com as plantas, com a vegetação, porque a primavera, ela em primeiro momento, em primeiro plano, ela é uma manifestação de exuberância da natureza. Aprendi com a natureza, aprendi com o meu entorno, com as árvores, com as flores, com os animais, os pássaros que polinizam essas flores, né? Então, aprendi com a primavera também nesse sentido. Então, dois sentidos. Um, aprendi com os anos, com a cronologia, e o segundo sentido, aprendi com a natureza. Aprendi com o meu entorno, né? O que aprendeu? A deixar-me cortar, a não oferecer resistência a qualquer situação difícil que advenha da vida, naturalmente, o envelhecimento do corpo, né? A fome, o frio, a dor, o adoecimento e tudo mais, mas que também advém do convívio com os outros, a humilhação, né? A agressividade do outro, a mágoa que o outro me provoca, enfim.
O que a gente vai percebendo é que esse deixar-se cortar não é no sentido de submissão, é no sentido de não opor resistência violenta. O que é resistência violência? Resistência violenta são as manifestações de agressividade que a gente expressa até sem perceber, quando alguma coisa na nossa vida não está como a gente queria que estivesse. Sabe? São birrinhas internas que a gente faz com a vida, né? A gente reclama com mau humor, a gente reclama da vida, às vezes com silêncio inoportuno, a gente reclama da vida com a indolência, com a preguiça, com a inatividade, ou às vezes até com uma situação de libertinagem, né? Sensualista e tudo mais. Enfim, o deixar-se cortar é o aceitar as regras da vida e jogar com elas. Participar da partida respeitando as regras da vida. Todos envelhecem, né? O mundo social é esse que aí está, com seus abismos sociais, seus absurdos sociais, e eu estou nele. E tenho que viver com esse mundo e aceitá-lo. Modificar aquilo que precisa ser modificado em mim, lidar de forma crítica, problematizadora, porém gentil e amistosa com aquilo que há de errado no mundo, mas sem romper com o mundo, sem haver a ruptura. Eu permaneço conectado aos outros e à vida que me cerca, né? E voltar sempre inteira. Isso é lindo, né? Essas podas são aquelas podas semelhantes às podas que a gente faz na árvore frutífera, né? Você poda, mas o galho cresce novamente, e às vezes em outro ponto, mas ele cresce porque o nutriente foi canalizado para aqueles galinhos que estão em desenvolvimento, e eles crescem e dão frutos, né? Então aquela poda se converteu em flor e depois em frutescência, e por aí vai. Então, é um verso enorme da Cecília Meirelles. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Jesus precisava dar tempo para que aqueles discípulos alcançassem esse nível de maturidade. Né? Não tanto tempo, né? Claro, eram discípulos, foram escolhidos, eles fizeram isso num tempo muito menor que o nosso, né? Mas do mesmo jeito que Jesus disse para eles, ó, espera a minha crucificação, espera mais 2 anos para vocês terem condições de tratar desses assuntos. Com certeza, algumas passagens evangélicas, nós só teremos condições de compreendê-las em toda a sua amplidão quando maduros formos. E se para os discípulos de Jesus isso durou 2 anos, pode ser que para o Luísio dure 2 milênios. Pode ser que para Juliana dure 2 séculos. Né? Isso é muito relativo, mas o tempo dirá. Né? Só o tempo dirá. O quanto eu consegui avançar com o evangelho que eu já conheço. Tá certo, gente? Bom, vamos ficando por aqui hoje, caminhando para a reta final. Semana que vem, o versículo 10, e a gente vai ver aí o desfecho dessa passagem tão maravilhosa. Beijão para todo mundo. Até semana que vem.